A Bíblia de Vendas de Jeffrey Gitomer, Mandamento 7. Atreva-se. Tenha o nervo de se arriscar. Nervo é geralmente traduzido como força, firmeza de atitude, vigor, energia, pulso. É uma palavra usada para admirar aquele que assume riscos, ou é corajoso. Ele tem nervos, dizemos quando nos referimos à proeza ou conquista de uma pessoa de maneira positiva. Qual é o seu fator de risco? Você está disposto a se arriscar em nome do sucesso? A palavra risco precisa ser precedida por palavras como tolerância ao ou disposto a assumir. A sua disposição para se arriscar e a sua tolerância pelo risco determinarão se você está disposto ou não a assumir o risco, ou aceitar o risco. Seu risco pessoal talvez seja a compra de uma casa ou investimento em ações. Seu risco em vendas poderá ser uma mensagem humorística no celular, um follow-up criativo, uma proposta fora do comum ou mesmo pedir uma venda quando você não tem certeza de qual será a resposta. Risco e vendas são sinônimos. A frase que uso com mais frequência é parecida a sem se arriscar não há recompensas. Eu digo, sem se arriscar não há nada. Digo isso porque ela oferece insights sobre que todos os vendedores devem aceitar como base para sua carreira em vendas. É um risco, e você tem de estar disposto a assumir riscos para obter recompensas. Muitas vezes escutamos pessoas dizendo que elas não poderiam ou não conseguiriam entrar em vendas. O motivo é que elas não conseguem tolerar o risco envolvido, a incerteza, o desconhecido. Ou talvez, mais importante, elas não conseguem lidar com o desafio. Eu uso a palavra nervo porque ela define mais claramente o processo de risco para uma pessoa, e de maneira positiva. Em uma única palavra, ela diz, vá em frente. Espere, aí temos 3 palavras, mas você entendeu o que eu quis dizer. É como caminhar para a beirada de um trampolim, vendo a água 10 metros abaixo de você, e não simplesmente ter a coragem de mergulhar, mas também ter o nervo de gritar para todos à sua volta. Gente, observem meu mergulho. É a primeira vez que pulo de um trampolim de 10 metros. Veja bem, se você estiver preparado para um trampolim de 5 metros, as chances de se sair bem são grandes, mas de qualquer modo, todos irão aplaudir sua coragem, aplaudir seu nervo. Ação. Em vendas, todo dia é dia de nervos. Seja nas chamadas telefônicas, em visitas face a face, na quebra das barreiras de vendas, em negociação de preços, em um follow-up ou em pedir a venda. É preciso ter coragem e aplicação todos os dias. Coragem e ação, risco e o nervo de assumi-lo. Comece pequeno. Para se acostumar, assuma alguns riscos de baixo nível, algumas chamadas telefônicas. Não tente apenas passar pela secretária, mas tenha o nervo de chegar àquele que toma as decisões e peça uma venda. Tente fazer isso. Ótimas notícias. Sucesso gera sucesso e a confiança para fazer mais. Arrisque-se mais. Pedir a venda e fazê-la acontecer leva a mais pedidos de venda. Mais notícias ótimas. Este livro está cheio de ideias e é preciso ter coragem para prová-las. Quanto mais você prová-las, mais sucesso terá. Realidade da proficiência. Quando você fracassa algumas vezes ou é rejeitado algumas vezes, apela para seu caráter, suas reservas, sua resolução, seu nervo, para tentar novamente com um pouco mais de inteligência, um pouco mais arduamente e ter sucesso. O único caminho para o domínio. Tente uma ideia, uma estratégia ou uma ideia de vendas. Tente algo novo todos os dias. Atreva-se a ter sucesso. Mandamento 8. Assuma. Saiba de quem é a culpa quando a venda não é feita. Se eles te rejeitam por causa do preço, de quem é a culpa? Se eles não retornam seus telefonemas, de quem é a culpa? Se eles decidem comprar do concorrente, de quem é a culpa? Sua. Você não conseguiu fazer com que o cliente potencial se curvasse para frente. Observação importante. Não se culpe, assuma a responsabilidade por isso. Aprenda com isso e faça algo a respeito disso. É muito fácil espalhar a culpa. Difícil, às vezes impossível, é aceitá-la. Sempre que algo dá errado ou não sai do seu jeito no processo de vendas, a primeira coisa que você faz é dizer que a culpa é de outra pessoa. Eles não retornaram seu telefonema, eles não quiseram marcar uma hora com você, eles escolheram um preço mais baixo, eles escolheram um concorrente após terem lhe dito que o escolheriam, sua empresa presta um serviço horrível, alguém não fez o trabalho adequadamente, você irá até mesmo culpar seu carro ou tempo, caso se atrase para uma visita. Esses pequenos incidentes para tentar encontrar o culpado criam um padrão no seu processo de comunicação que não é apenas negativo, é destrutivo. Autodestrutivo. Eu adoraria ter 5 centavos, até mesmo 1 centavo para todos os vendedores que culpam algo ou alguém quando alguma coisa dá errado. Em vez de culpar, por que você não tenta raciocinar? E depois de raciocinar, tente escrever. Pense sobre o que você poderia ter feito sobre a situação ou pessoa que você culpa. Você poderia ter evitado? Na próxima vez você conseguirá evitar? O que você poderia ter dito para que pudesse criar um resultado diferente? Pense novamente sobre o que você pode dizer agora sobre a situação ou pessoa que você culpa. Como você poderia reconstruir a culpa em uma declaração de responsabilidade? Por exemplo, em vez de dizer, o cara não retornou meu telefonema, talvez você possa dizer, se eu tivesse deixado uma mensagem mais criativa, talvez o cara tivesse me ligado de volta. Ou, se minha mensagem tivesse valor e propósito, talvez o cara tivesse me ligado de volta. O inverso de jogar a culpa nos outros não é se culpar. É assumir responsabilidade pelo que aconteceu e tirar disso uma lição para que a culpa se torne responsabilidade, se torne uma ideia ou uma nova estratégia e basicamente torne-se uma venda. Culpa deve ocorrer apenas uma vez. Declarações como, quase ninguém retorna meus telefonemas, ou, eu não consigo marcar nenhuma visita, precisam ser reformuladas. Uma reformulação radical em vendas. As pessoas estão retornando as ligações, as pessoas estão agendando visitas. Elas não estão simplesmente retornando seus telefonemas ou agendando visitas com você. E isso não é apenas realidade, é oportunidade. Ação. Após converter a culpa em responsabilidade, pergunte a si mesmo, o que posso fazer para evitar que a situação ocorra em uma próxima vez? Isso exige uma sessão de ideias, uma sessão de criatividade, ou mesmo uma sessão de descobertas com clientes que retornam seus telefonemas, ou agendam visitas com você, para descobrir por quê e para criar novas metodologias. Proficiência. Use as lições que você aprendeu com os clientes e use seus motivos, seus porquês, para desenvolver métodos e abordagens melhores.
Domínio. Desenvolva reuniões regulares com os clientes, reúna-os um a um ou entre si, especialmente se eles forem candidatos a fazer negócios entre si, e desenvolva diálogos de valor para garantir a lealdade deles e seu entendimento contínuo de por que eles te adoram. Nota pessoal. Eu prefiro usar a palavra metodologia ou estratégia em vez de ideia. Ideia é um momento. Metodologia e estratégia são para longo prazo. Ideia parece manipulativo. Metodologia e estratégia são mais voltadas para o relacionamento. Em vendas, não há culpa. Há sim aceitação da responsabilidade e capacitação da oportunidade imediata e de longo prazo, apresentada pela responsabilidade. Mandamento 9. Mereça. Venda pelo relacionamento, não pela comissão. Se você fizer uma venda, ganhará uma comissão. Se você fizer um amigo, ganhará uma fortuna. Em vendas, você não faz dinheiro, você ganha dinheiro. Se você vende para ajudar o cliente, em vez de simplesmente cumprir a sua cota, você baterá todos os recordes de vendas em sua empresa. Ajude-os a construir, vencer, produzir e lucrar, e você ganhará a venda. Este ganho também o levará a clientes leais, que irão recomendá-lo a outras pessoas e que estão dispostos a dar testemunhos a respeito de seu valor. A maioria dos vendedores usa as palavras fazer ou obter. Eu não. Eu uso as palavras trabalhar duro, para e ganhar. Eu não acredito em fazer uma venda, acredito em ganhar uma venda. Não acredito em obter uma comissão, acredito em trabalhar duro para ganhar uma comissão. Eu não acredito em pedir referências, acredito em ganhar referências. O mesmo vale para testemunhos. Relacionamentos não acontecem em uma ou duas visitas de venda. Mas o que você diz em uma ou duas visitas de vendas, ou o que você faz, estabelecem a base e o fundamento que tornam possível um relacionamento. Sua amabilidade inicial, seu entusiasmo inicial, seu preparo, especialmente com pontos de valor para o cliente, e seu caráter criam a oportunidade para que o relacionamento floresça ou não. As cotas de venda são empecilhos para a construção de relacionamentos. E embora eu saiba que essa é uma declaração franca, e algumas pessoas podem até discordar dela, eu te desafio a pensar sobre isso. Se o final do mês, ou o final de um trimestre, está se aproximando e você ainda não cumpriu sua meta ou cota, a primeira coisa a ser descartada é o relacionamento. Isso é quase tão estúpido quanto certas empresas que reagem a uma queda em vendas cortando os orçamentos de marketing e de treinamento. Em ambas as situações, deve-se dobrar os esforços e não reduzi-los. Se você tem relacionamentos, clientes leais e um canal de informação completo, as vendas serão previsíveis. Mas se o seu canal de informação é fraco ou vazio, e você tem apenas um ou dois clientes potenciais bons no final de um período de vendas, e você precisa fazer a venda, acaba havendo uma batalha entre a sua necessidade contra a necessidade do cliente. É também a sua necessidade contra a percepção que o cliente tem de você. Se eles o veem como alguém que precisa muito, eles se afastarão. O odor da insinceridade é aquele que exala do pânico e da manipulação. Ação. Veja seus números e veja o que é necessário para produzir. Agora volte e examine suas últimas 10 vendas. Proficiência. Ligue para seus 10 melhores clientes e agende um café da manhã ou almoço. Durante o almoço, pergunte a eles como eles definem relacionamento. Pergunte a eles qual a melhor coisa em fazer negócios com você. Domínio. Uma vez armado com a definição dos clientes sobre o que faz um relacionamento, é hora de aplicar esses princípios dominantes a todos. Aqui está a realidade. Quanto mais arduamente você trabalha para construir relacionamentos, mais você ganhará clientes leais e mais fáceis serão as vendas. A maioria dos vendedores não fará o trabalho árduo que é preciso para fazer com que a venda seja fácil.